Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Joy School. E o tema de hoje que a gente vai falar são 4 dicas para você que está fazendo uma mudança de carreira para o universo da agilidade, ali para o universo do Scrum, do Kanban. Então, a gente tem aqui na Joy School um treinamento que é o treinamento de fundamentos de Scrum. E geralmente as pessoas que estão chegando nesse treinamento, é o nosso treinamento de entrada aqui para o mundo ágil, tá? Para o Scrum no caso. E as pessoas que geralmente chegam nesse treinamento são aquelas que estão começando na agilidade e geralmente, tá, são pessoas que estão em transição de carreira. Isso é muito comum, muito natural e até é o treinamento que a gente mais incentiva que as pessoas realmente façam, né? Não queira começar pelos treinamentos lá da frente de ágil escalado, do PSPO, até do PSM muitas vezes. Se você está começando ou está fazendo transição de carreira, começa mesmo por esse treinamento PSM, começa pela base, né, pelos fundamentos, porque é onde você vai ser nutrido da maneira correta e vai crescer na agilidade, né? Vai fazer essa transição da maneira mais saudável possível. Bom, dúvidas então que as pessoas vêm, né, até a gente, né, as pessoas que estão nesse movimento de transição de carreira, e aí a gente passa para eles essas dicas que são agora que eu vou passar a falar agora para vocês. A primeira dica que eu falo para quem está começando essa transição de carreira, está fazendo então, a minha empresa tem se mudado para o ágil, ou eu estou vendo que eu tenho ficado com menos espaço, ou eu estou querendo ser um inovador dentro da minha empresa, quero trazer essa inovação do ágil para a minha empresa. Primeira dica que eu vejo assim que as pessoas elas devem para começar é se situar realmente conhecendo a mecânica do que a gente está falando aqui. Então, a mecânica do que é a agilidade, do que é o Scrum, de como implementar um Kanban, começa conhecendo essa mecânica. Eu falo que, porque muitas vezes as pessoas vão querer falar já de teoria, querer falar de muita coisa aqui, e na verdade o princípio, eu me lembro agora, né, minha filha, ela tem 7 anos, agora está na 2ª série, e ela está aprendendo na matemática ali, daí quando um problema de matemática, né, quando acontece alguma coisa semelhante como 1 menos 5. Sabe o que a professora fala para ela nesse momento? Ela fala assim, ó, não, essa conta você não pode fazer, essa conta não existe. Por que ela fala isso? Porque naquele momento a gente sabe que 1 menos 5 é menos 4, né? É um número negativo. Mas naquele momento, cara, você vai mais trazer confusão, você vai mais complicar o aprendizado da pessoa, da criança naquele caso ali, trazendo elementos muito complexos, trazendo elementos muito teóricos para a mesa. Então uma prática ali, né, uma boa prática de pedagogia ali, né, de didática, é você separar os elementos, é você tratar as coisas de maneira mais simplificada. Então a primeira dica que eu falo para as pessoas é: comece conhecendo as dinâmicas, comece conhecendo a mecânica das coisas. Se você está entrando lá num time Scrum, você vai começar pelo Scrum, comece entendendo quais são os eventos, quais são os papéis, quais são as responsabilidades. Isso é conhecer a mecânica mesmo do framework. Conheça ferramentas, conheça algumas práticas do que a gente fala do mundo ágil, a utilização de ferramentas, user story map, story point. Conheça a mecânica das coisas, né? Conheça então como que funciona, qual é o quórum que deve participar de determinado evento e assim por diante, tá? Práticas diferentes ali de facilitação numa retrospectiva, e tudo isso são ferramentinhas, tudo isso são mecânicas, pessoal. Então, primeira dica, conheça a mecânica, né? Se coloque ali em contato com esses elementos, assim. E aí, cara, a internet vai estar cheio de exemplos para isso, assim, e você pode até, se você quer conhecer a mecânica básica do Scrum, por exemplo, entra no site da Joy School, né, www.joyschool.com.br, e você vai conseguir baixar um treinamento gratuito ali de Scrum. Cara, é um treinamento que deve ter uns 15 minutos no máximo. Ali você vai ter perfeitamente qual que é a dinâmica do Scrum. Se você quiser se aprofundar também, leia o Scrum Guide, que você vai se dar bem, tá? Que ele é o supra-sumo ali do que é a mecânica desse framework. Então, primeira dica, pessoal, conheça mesmo a mecânica. Entenda quais são os elementos internos, saiba se situar no que é essa agilidade aí, esse Scrum, esses elementos que todo mundo, né, que o mercado está falando tanto assim. Segunda dica que eu tenho, aí sim, né, conheceu a mecânica, agora você começa a entrar mais nos fundamentos, começa a entrar mais, né, o que é realmente o ágil, da onde ele veio, porque você tem que saber agora que o ágil está mais dentro da sua cabeça do que na prática do dia a dia. O ágil é um mindset.
E isso é muito importante. Tem pessoas no mercado que nesse momento de transição de carreira, elas param na mecânica. Elas entendem a mecânica e param por ali. Então elas sabem que o Scrum ali vai ter uma sprint planning, que tem no máximo 8 horas e tal, mas elas não conseguem compreender qual é o objetivo de se alcançar uma sprint planning. Por que a gente tem uma sprint, por exemplo, de um mês no máximo, né? Um mês ou menos? Então, quais são os elementos do ágil ali, né? Porque o que é o conceito do empirismo, da inspeção e adaptação? Aonde o ágil ou o Scrum ele é melhor utilizado, né? Questão de contexto, né? Num contexto complexo, num contexto complicado, simples. Então, entender mais dos fundamentos, né? Se mergulhar, conhecer mais profundamente as coisas. Eu trago isso como uma segunda dica para você. Não fique somente no feijão com arroz, não fique na superficialidade, entre na profundidade. E o próprio treinamento PSF que eu falava que é os fundamentos do Scrum, ele vai tratar justamente dessa profundidade, né? Dessas bases, desse fundamento das coisas. Então, entenda isso, né? Da onde veio o ágil? Os criadores do ágil, o que eles estavam querendo propor? Por que eles propuseram essas ferramentas ágeis? Por que eles escreveram um manifesto ágil, por exemplo? Assim, o que significa isso? Quais são as bases desse manifesto? Então, conhecer com profundidade, conhecer com mais propriedade as coisas. Terceira dica que eu dou para você, pessoal. Entre numa dinâmica de prática. Agora é um momento que é um dos mais difíceis, que é o profissional que está em transição, ele tem que se expor a alguma prática para que ele não deixe com que esses elementos eles sejam simplesmente teóricos, porque isso vai ser muito fácil de você perder, de você não assimilar corretamente. Se você não entrar numa dinâmica de prática da agilidade, você vai ter dificuldade em conseguir assimilar, em conseguir realmente incorporar todo esse conhecimento, essa mecânica, esses fundamentos, essa teoria que você está estudando. E aí é um momento um pouco mais difícil, esse é o ponto-chave, que as pessoas às vezes elas têm uma dificuldade em dar um passo atrás. Geralmente as pessoas que estão em transição de carreira, elas já têm um pouco mais de experiência, porém para ela vir para esse universo ágil, às vezes as ofertas que ela vai ter, elas são o quê? Elas são umas ofertas às vezes de redução de salário. Por quê? Você poderia, né, o clássico que eu tenho nessa dinâmica é o gerente de projeto, né? O cara pode ser um gerente de projeto pleno, sênior, mas quando ele vem para o universo ágil, ele está começando do zero às vezes na agilidade, ele não pode entrar como um Scrum Master Senior. O mercado não assimila isso, não vai conseguir. Por quê? Porque é baseado na entrega de valor que ele tem, baseado naquele conhecimento, na experiência, naquilo que ele tem a proporcionar. Então muitas vezes ele vai ter que dar um passo atrás para conseguir se provar. Às vezes para conseguir até a oportunidade, né? Se você quiser, não tenho experiência nenhuma com ágil, nada, certificação, nada, você acha que as empresas elas vão te dar realmente um salário de Scrum Master Senior, esse tipo de coisa, de Agile Coach? Geralmente não. Então você vai ter que dar um passo atrás para conseguir aí sim provar o seu valor, e aí a escalada ela é rápida também, tá? Por quê? Porque o mercado está aquecido, né? O mercado aquecido, os Agile Coaches, os Scrum Masters que são mais sêniores assim, eles conseguem boas ofertas de trabalho. Por quê? Porque eles conseguem fazer essa entrega de valor, provar o seu valor ali, e as empresas estão atrás desses profissionais. Então, terceira dica ali, cara, bote em prática. Nem que seja necessário você dar um passo atrás ali, mas se coloque. Às vezes também você pode ter na sua prática de trabalho, você conseguir trazer os elementos da agilidade. Então, você às vezes não precisa mudar também de empresa para você pôr em prática a agilidade no seu próprio dia a dia. Veja como que você consegue se utilizar desses elementos, dessas ferramentas ágeis. Às vezes você vai ser o inovador, né, que vai trazer isso para sua empresa. Quarta dica, pessoal, está na linha de se envolva com uma comunidade. Esteja próximo ali de outras pessoas que falam essa mesma língua. Isso também é fundamental, né? Então a gente tem, por exemplo, meetups, né, que estão pulverizados assim pelas grandes cidades principalmente, mas agora nesse contexto online você pode ter também acesso a diversas comunidades online. Então se conecte com pessoas que são daquela tribo, que estão vivenciando essas mesmas coisas. Por quê? Porque você vai ter troca de informações, o seu networking ele vai estar sendo agora envolto nessa temática.
Então ali você pode, por exemplo, ter mais facilidades até de conseguir uma nova oferta de emprego justamente no ramo da agilidade. Tá? Na comunidade da Agile School aqui, então todo o aluno da Agile School ele participa de uma comunidade fechada nossa. E aí a gente tem diversas ofertas de emprego acontecendo ali, né? Pessoas elas vão trocando experiências, informações, tirando dúvidas. Então essa dinâmica de comunidade ajuda até você a ir refinando o teu conhecimento, pedindo, tirando dúvidas com as pessoas, pedindo ajuda, o auxílio de pessoas mais experientes. Então isso também te ajuda a fazer essa transição, a se firmar realmente e a conseguir o seu espaço aí no contexto, aí no ramo da agilidade. Beleza? Então, conhecer mais da mecânica, inicie pelo básico ali da mecânica, do que significa, das ferramentas, tá? Conheça frameworks, comece por isso. Depois se aprofunde, não fique somente nesse passo superficial, tá? Se aprofunde corretamente ali nos fundamentos, tá? Não deixe, por quê? Porque você pode cair no que a gente fala que são as falácias ou até os antipadrões da agilidade, né? Se você fica somente na mecânica, você vai pegar um mindset incorreto assim, né? Um mindset que é diferente, que não é o mindset da agilidade, e vai querer pegar essas ferramentas ágeis e aplicar com o mindset anterior, com o mindset fabril, né? Então, troque o mindset, né? Se aprofunde, entre ali nos fundamentos ali, né? Nas profundezas ali da agilidade. Em terceiro, se exponha a alguma prática, não fique somente na teoria, tente colocar isso em prática, tente dar um passo às vezes atrás ali em questão de remuneração para fazer realmente esse shift, conseguir uma oferta de emprego numa outra empresa. Às vezes você conseguir aplicar isso até numa ONG, em algum projeto paralelo, então é interessante você conseguir utilizar, pôr em prática a agilidade. E, por último, esteja conectado a uma comunidade ágil. Isso vai te ajudar pra caramba também, com um networking diferenciado, vai te ajudar a crescer, tirar dúvidas, aí vem Meetup, aí vem comunidades virtuais, tem os eventos da agilidade ali, né? Agile Brasil, Scrum Day, etc. Beleza? Então, essas são as 4 dicas que eu tenho para falar para você que está querendo mudar, fazer esse shift de carreira para agilidade. Beleza, pessoas? Essa foi a dica de hoje. Vejo vocês na próxima e até mais.